disse que faz coisas novas no meio do meu povo. A terra seca florescerá e serás o manancial. Saberás quem é o teu Senhor. A tua colheita transbordará com o óleo da alegria. Suas promessas se cumprirão. Profetiza comigo nessa noite uma coisa nova. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Aleluia. Uma coisa nova nesse tempo. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. E alegrarei e dançarei pelas lágrimas que Ele enxugou. Suas bênçãos me alcançarão. Coisa nova nesse tempo. Ei, Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo. Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo. Jesus vai fazer. Uma coisa nova do Rio de Janeiro Jesus vai fazer. Uma coisa nova na sua vida Jesus vai fazer. Uma coisa nova na sua família Jesus vai fazer.
Deus, glória a Deus. Boa noite, graça e paz, amém? Sejam todos bem-vindos ao nosso culto da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia. É uma alegria estarmos aqui juntos novamente e que Deus possa derramar poderosamente o renovo, a graça, a alegria dEle, a bênção dEle, o impossível dEle sobre a sua vida, amém? Espero que todos estejam bem, tenham tido dias maravilhosos e que eu e você possamos adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor e orar, porque sabemos que quando oramos, grandes coisas Deus faz, amém? Louvado seja o Senhor, que nesta noite, que neste culto, Deus possa falar poderosamente aos nossos corações, amém? Eu convido a todos então a abrirem o texto, a Bíblia do Senhor ali no texto de Atos capítulo 9, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 9, verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Que palavra maravilhosa. Nós possamos cada dia mais ter uma vida na presença do Senhor e que sejamos instrumentos nas mãos de Deus para que vidas como Saulo sejam salvas, sejam resgatadas das trevas para a maravilhosa luz. Que você sejamos canais de bênção, que você sejamos missionários para proclamar a verdade, o reino de Deus. Que nós possamos anunciar as boas novas cada dia mais, no nome de Jesus, amém? Vamos orar? Oremos então. Pai Santo, Pai Bendito, graças te damos pelo nosso culto. Te louvamos porque Tu és um Deus tremendo, um Deus fiel e glorioso. A Ti, Senhor, todo louvor e toda adoração. Tu és tremendo. Tu és, ó Pai, grandioso. E nós queremos render a Ti, Senhor, um coração grato. Render a Ti, ó Pai, o perfeito louvor. Ensina-nos, ó Deus, a Te bendizer. Ensina-nos, ó Deus, a fazer o melhor para Ti. Ó Deus, eis aqui o Teu povo, eis aqui a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos por essa comunhão que temos contigo e com os nossos irmãos. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos e nos renovam a cada manhã, Senhor. Vem, Senhor, e toma o Teu lugar. Fala a cada coração neste momento. Sê exaltado e ministra, Senhor, com poder, graça e autoridade. Tu és bem-vindo, Senhor. No nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos então, neste momento, celebrar e logo mais ouviremos a palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Essas portas entrarei com louvor, em Teus atos hinos eu cantarei. Seu louvor estará nos meus lábios, continuamente eu celebrarei. O Senhor me cingiu de alegria, me vestiu com vestes de louvor. A Ele levanto minhas mãos, salto de alegria, canto esta canção, lembrarei.
Celebramos ao Senhor. Tuas palavras se renovam em mim, meus caminhos são guiados por ti. Tuas palavras me ensinam a seguir e prosseguir. Mesmo que alguém me possa ferir, o teu olho cura e vem me ungir, e um novo dia de adoração vai ressurgir. É no teu altar, Senhor, no teu altar, que teu brilho resplandece em mim pra renascer. É no teu altar, Senhor, no teu altar, teu Espírito Santo em mim me faz reviver. Tuas palavras se renovam em mim, meus caminhos são guiados por ti. Tuas palavras me ensinam a seguir e prosseguir. Mesmo que alguém me possa ferir, o teu olho cura e vem me ungir, e um novo dia de adoração vai ressurgir. É no teu altar, Senhor, no teu altar, que teu brilho resplandece em mim pra renascer. É no teu altar, Senhor, no teu altar, teu Espírito Santo em mim me faz reviver. Me faz reviver. É no teu altar, Senhor. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui juntos novamente. Eu espero que todos estejam bem, que tenham tido dias abençoados. E louvado seja Deus por estarmos reunidos mais uma vez. Que neste culto, que nesta noite, o Senhor fale poderosamente. Amém? Temos vivido dias de frio. Para uns, algo bom, gostoso. Para outros, algo que incomoda, que não gosta. Mas louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito. E louvado seja Deus porque nós podemos estar aquecidos com a nossa coberta, com a nossa blusa. E nesta noite, que eu e você sejamos aquecidos pela presença e pela graça do nosso bom Deus. Amém? Eu gostaria de falar
um pouquinho sobre o poder de Deus, a grandeza de Deus. E permita que o Senhor toque no seu coração, abra o seu coração nesta noite, e que através dessa palavra possamos cada dia mais colocar em prática a nossa fé, crendo que o Senhor há de fazer maravilhas, crendo que o Senhor nos tocará e nos levará a um tempo de graça, mudará os nossos passos, seremos melhores do que somos hoje, mas que eu e você possamos deixar de lado tudo que tem roubado o nosso tempo com Deus, que possamos dar a nossa primazia, o melhor para Deus. Amém? É comum a gente, nos dias de hoje, ver e ter filmes e livros sobre heróis, crianças e até adultos que têm o seu herói preferido, predileto, e tem alguns até que interagem, se vestindo, se personificando, vivendo num mundo de fantasia, mas se alegrando, se divertindo com aquilo, apesar de saber que aquilo não é verdadeiro. Irmãos e irmãs, nós não precisamos de herói ou de heróis, pois temos Deus do nosso lado, um Senhor excelso e soberano que cuida e sempre cuidará de nós, que não tem fraqueza alguma, que não depende de alguma coisa ou de algo, mas é um Deus tremendo, criador, poderoso, o nosso grande general, a nossa rocha, a nossa fortaleza. E todo aquele que confia no Senhor pela fé em Deus, tem a sua vida fundamentada na rocha, que é o Senhor. Sem o alicerce de Deus, não conseguimos nos manter em pé. Como diz ali Jesus no texto, que fala sobre a casa construída sobre a rocha e sobre a areia. Precisamos estar edificados sobre a rocha, que é Cristo Jesus, o Senhor. Nesta noite, permita o Espírito Santo de Deus, permita o Senhor tocar, te renovar e te levar a um tempo de graça, um tempo novo na presença dEle. Amém? Eu gostaria de compartilhar nesta noite o texto ali do livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Ele é a rocha, e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, graças te damos por esta noite, pelo nosso culto, por este momento da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. Ministra os corações e que em tudo o Teu nome possa ser louvado e glorificado. Toda honra e toda glória te seja dada, no nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso Deus, Ele é tremendo, sublime, excelso, grandioso e amoroso. Muito mais do que isso. Não haveria adjetivos para quantificar e qualificar o nosso Deus. E o mundo tenta de todas as formas nos levar para longe do altar do Senhor, colocando circunstâncias e barreiras. Mas quando caminhamos com Deus e temos a palavra no coração, vem então a memória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Deus, Ele é a nossa rocha, porque somos edificados na sua presença. Porque Deus, Ele é perfeito, porque nele somos aperfeiçoados. Porque Deus, Ele é o caminho e a justiça, porque nele temos a vida e a justificação. Como não servir e caminhar com um Deus que se importa com a gente?
Como não adorar e engrandecer um Deus que nos livrou e tem nos livrado das garras do inimigo? Como não estar aos pés de Jesus, se somente nele encontramos a palavra da vida, pois ele é a vida, o pão, o caminho, a videira. Deus, ele é maravilhoso e quer compartilhar com todos nós o seu grande e eterno amor, a sua grandeza, a sua promessa e a sua fidelidade. Moisés, no capítulo 32 de Deuteronômio, na presença de todos ali ao seu redor, à sua em volta, ele entoou, cantou e celebrou que o seu Deus era a sua rocha, que o seu Deus é justo, que o seu Deus é fiel, que o seu Deus é perfeito e que o seu Deus nunca erra. Louvado seja o Senhor, glória a Deus, que este Deus que Moisés declarava e proclamava possa ser cada dia mais evidenciado nas nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, o que estamos entoando a Deus, o que temos cantado a Deus, o que temos celebrado nos dias de hoje na presença do Senhor. Moisés, ele experimentou dos grandes feitos e maravilhas de Deus, porque ele obedeceu. E então Deus mostrou a sua grandeza. Igreja, que possamos buscar e experimentar mais de Deus, mais de Jesus, mais do Espírito Santo de Deus. E certamente maravilhas Deus fará. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. Igreja, obedeça a Deus e Ele mostrará o que Ele tem preparado para os seus filhos. Lá em 1 Coríntios 2,9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Esse versículo é lindo, é tremendo, é maravilhoso. E que ele possa ser realidade na sua vida, no nome de Jesus. Declaro, meus irmãos e minhas irmãs, pela fé, que cremos que Deus é a nossa rocha, a nossa justiça, que Ele é fiel, que Ele é perfeito e que Ele nunca erra. Louvado seja o Senhor. Deus, Ele não desistiu e nunca desistirá dos seus filhos, do seu povo. E a palavra nos fala que quando somos confrontados pelos nossos inimigos, eles se esquecem que estão confrontando também a Deus. E Deus é o nosso juiz. Deus defende a nossa causa. E os nossos inimigos, pelo poder de Deus, tropeçam e são destruídos. Glória a Deus, porque grande é o nosso Deus. Creio que Deus está fazendo algo neste momento na sua vida. Creia que Deus está trabalhando. Então glorifique, então tenha uma gratidão em seu coração, que possamos celebrar como Moisés e cantar para todos ouvirem que Deus é a rocha, que Ele é justo, que Ele é fiel, o caminho, que Ele é soberano. Amém? Mas, meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos esquecer do poder da oração. Oremos, porque assim o Senhor agirá. Se nós não orarmos, não acontecerá nada. Se queremos o poder de Deus, precisamos orar. E Deus responderá. Vemos aqui então o primeiro ponto. Deus não erra. Eu convido a todos então a abrirem em Atos capítulo 9, verso 10 a 14. Atos 9, 10 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias.
Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Que palavra tremenda. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos use cada dia mais, mas que nós possamos ouvir e obedecer. Na vida cristã, por muitas vezes nós ouvimos falar sobre Paulo, sobre a sua conversão, mas poucas vezes eu ouvir falar sobre quem Deus enviou até Saulo, que se tornaria mais tarde Paulo. Hoje sim gostaria de falar sobre este homem de Deus chamado Ananias. Nas nossas vidas, diante de determinadas situações, de alguma forma achamos que sabemos mais que Deus, mas nós esquecemos que Ele é onisciente, que Ele é Deus. Ali aquele homem de Deus, no verso que nós lemos, verso 13, ele diz: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Ananias, ele se fez igual a Pedro. Jesus, pescamos o dia todo, já é noite e não pegamos nada. E Ananias: Senhor, tem certeza? É Saulo de Tarso, aquele homem que tem a carta para prender todos os que te buscam. Mas nós vemos que após essas ponderações, Pedro obedeceu e viu o poder de Deus, a multiplicação dos peixes. E Ananias também obedeceu e ali presenciou o nascimento e a chamada de um homem avivado por Deus. Ananias, ele argumentou primeiramente com o Senhor. Porém, os planos de Deus são perfeitos. E Saulo, de perseguidor, se torna Paulo o perseguido por causa de Cristo do Evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, Moisés argumentou com Deus no final do capítulo 5 de Êxodo como tiraria o povo do Egito com tamanha tirania de Faraó. Mas Deus disse: vai até Faraó. E Moisés foi, e ele continuou pela fé, firme e forte, porque Deus não erra. Deus, ele é soberano e fiel, e o povo foi liberto. Glória a Deus, aleluia. Ananias argumentou com o Senhor. É Saulo, o perseguidor de crentes, aquele que prende. Mas o Senhor disse: vai até Paulo. E então Ananias foi, obedeceu e continuou pela fé firme e forte. E Paulo foi tremendamente usado por Deus. Onde Paulo estava, o evangelho era anunciado com poder, porque Deus não erra, mas ele opera infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Nesta noite, se no seu coração você está argumentando algo com Deus, ouça a voz de Deus e obedeça. Porque o Senhor, ele não erra, ele sempre nos leva a experimentar das suas dádivas. Precisamos dizer o que Ananias disse ali no início: eis-me aqui,
mas também precisamos caminhar com fé, firmados na rocha, declarando que Deus ele nunca erra e só Ele fez, faz e fará maravilhas e grandes coisas. Amém? Que eu e você possamos crer, confiar e orar, clamando: Deus, conduza-nos na melhor decisão a ser tomada, porque cremos no Senhor, que não erraremos, porque o Senhor não erra. Se o Senhor é conosco, seremos vitoriosos e faremos o que é da tua vontade. Amém? O segundo ponto, Deus ele transforma. Sabemos que diariamente coisas acontecem e o mundo e as situações tentam nos submeter a temores. Ananias, como nós lemos no texto aí de Atos 9, foi submetido ao temor de procurar Saulo de Tarso, o homem que prendia a todos aqueles que eram tidos como crentes. Será que realmente acreditamos em Deus? Quais são os nossos temores nesta noite? Quais são os Saulos de Tarso das nossas vidas? Igreja, Saulo tinha más intenções, mas o Senhor transformou aquelas intenções más em boas, porque a sua vida como mensageiro de Deus foi infinitamente maior e grandiosa do que a sua vida de mensageiro do homem para prender os filhos de Deus. Paulo, antes chamado de Saulo, prendia vidas, pois agora o evangelho que ele prega liberta vidas. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor esteja te usando para que vidas possam ser libertas do pecado, das trevas, para a salvação, para a luz de Cristo, no nome de Jesus. Se o seu coração está temeroso neste momento, se coloque na presença do Senhor, entregue tudo nas mãos de Deus, confia pela fé, creia, porque Deus pode transformar as intenções más que têm se levantado dos homens contra você, as intenções más do mundo, do inimigo, transformando elas em bênçãos sem medida, fazendo o sobrenatural acontecer. Mas nós precisamos acreditar, nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos orar, porque a oração do justo muito vale, muito pode, aleluia. Paulo, ele aguardava Ananias em oração e em jejum. E se Deus falou comigo e com você, que nós possamos acalmar o nosso coração e descansar em oração e jejum neste Deus que não erra. Porque Ele enviará um Ananias sobre a sua vida, sobre a minha vida. E aquilo que tem impedido de prosseguir, que tem se levantado contra as nossas vidas, cairá no nome de Jesus. E mais, seremos cheios do Espírito Santo de Deus como Paulo foi. Amém? Eu creio no nome de Jesus que o Senhor tem grandes coisas para você, meu irmão, para a igreja, para o Brasil, para as nações. Mas nós precisamos orar, nós precisamos ter joelhos no chão, nós precisamos persistir. Paulo, agora convertido, batizado, não perdeu tempo, ele foi logo pregar. Isso depois de alguns dias, ele já estava ali nas portas, adentro das sinagogas, pregando que Jesus é o Filho de Deus, que por Jesus nós somos justificados, regenerados e adotados em Deus, e que a graça do Senhor nos basta. Igreja, Ananias foi um instrumento de Deus na vida de Paulo. Que eu e você sejamos instrumentos de Deus nas vidas de tantos que precisam, de tantos como Saulo,
conhecer o Deus de Ananias, conhecer o nosso Deus. Conhecer o Deus de Paulo, conhecer o Deus de Moisés, o Deus que eles criam, onde Moisés, este último nome falado aqui, ali, no texto que nós lemos de Deuteronômio 32, ele declara: Deus é a rocha e as suas obras são perfeitas, ele é a verdade e nunca erra. Deus nunca erra. Somos nós que erramos. Somos nós que não ouvimos. Somos nós que não obedecemos. Nós precisamos esperar em Deus. Que nós possamos clamar mais a Deus. Que possamos oferecer mãos limpas, corações puros a este Deus tremendo que nos chama a obedecer. E então nós só temos que tomar uma direção, o caminho do Senhor. Ir na força do Senhor. Se o Senhor mandou Moisés ir até Faraó, se Deus mandou Ananias ir até Saulo de Tarso, porque nós não iremos se Ele tem nos mandado? Que nós possamos ir na força do Senhor. Que nós possamos ser gratos ao Senhor, que nós possamos não temer, mas confiar naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, para aquele que é poderoso para fazer o impossível acontecer. Mas que eu e você possamos nos dispor a orar, a ter uma vida consagrada ao Senhor, e que a unção de Deus seja tremenda nesses dias, na tua vida, na tua casa, na igreja do Senhor. E que muitos possam conhecer a Jesus através da tua obediência, da minha obediência, da nossa ousadia no poder do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem faz a obra, mas nós precisamos nos dispor. Como Ananias declarou: eis-me aqui, Senhor. Amém? Que eu e você possamos deixar de lado o que nós achamos e praticar aquilo que o Senhor quer para nós. Porque aí não estaremos errando, estaremos fazendo o que é coerente, correto e perfeito. Porque agindo Deus, não há quem peça. Amém? Oremos então gratos ao Senhor. É santo, bem bendito, louvado seja o Senhor pelo nosso culto, por essa palavra maravilhosa. Engrandecido seja o Rei da Glória, o santo e bendito, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, obrigado pelos nossos irmãos, obrigado por todos aqueles que nos assistem, Senhor. Que o Senhor esteja derramando um tempo, Senhor, de novidade. Um tempo, Pai, de busca. Um tempo, Senhor, de comunhão contigo. Um tempo de consagração. Um tempo onde o teu nome é exaltado e glorificado e as nossas vidas transformadas e fortalecidas. Pai amado, vem, Senhor, aviva-nos. Leva-nos, ó Deus, a um tempo em que possamos, ó Deus, adentrar nos teus atos e contemplar a tua beleza e a tua majestade. Pai Santo, olha com graça e misericórdia, Senhor. Vem sobre aqueles que estão enfermos e doentes. Sara, cura, restaura, Senhor. Liberta, Senhor, de todo esse mal, de toda essa doença, de toda essa enfermidade, no nome de Jesus, ó Deus. Aqueles, ó Pai, que têm enfrentado, Senhor, lutas diariamente, Senhor. Vem, Senhor, com a tua mão poderosa e toca na vida dos teus filhos e filhas, ó Pai. Restitui a saúde no nome de Jesus. Pai Santo, livrai-nos dessa pandemia, cobre-nos com teu sangue, Senhor, e reveste-nos, ó Deus, de todo mal, no nome de Jesus, ó Pai. Pai amado, abre as portas para os nossos irmãos que têm clamado a Ti, Senhor, por uma porta de emprego. Que o Senhor esteja fazendo, Senhor, grandes coisas na questão profissional, na questão financeira, na vida dos nossos irmãos, no nome de Jesus, ó Pai. E já Te agradecemos pela Tua bênção, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem suprido, o Senhor tem colocado, Senhor, o pão de cada dia sobre a nossa mesa. Nós Te louvamos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja.
Obrigado, Senhor, pelos pastores, pela liderança, Senhor, pelos membros. Obrigado, Senhor, pela nossa vida e por tudo que o Senhor tem feito. A Ti seja dado todo louvor e toda glória. Que possamos ouvir a Tua voz e Te obedecer cada dia mais. É o que eu lhe peço, te agradeço, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, uma excelente noite e que Deus possa derramar muito mais na tua vida, hoje e sempre, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis, pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus mal e salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera,